Você mora fora e já se viu travando ao dizer algo do tipo: segundo o médico, de acordo com meu marido, na opinião da minha chefe, conforme o contrato. Então, a partir de agora, você vai aprender 4 maneiras diferentes de falar de acordo com, em alemão, ou segundo fulano, segundo Beltrano. Só que cada palavrinha que eu vou te ensinar são 4 no total. Cada uma tem um tom diferente e tem um nível de formalidade diferente. E cada uma delas é usada num contexto diferente. Então tem aquela que você vai usar mais no dia a dia, tem aquela que você vai usar mais para contrato, para mundo jurídico. Tem uma outra que é muito usada, por exemplo, em noticiário. Então a gente vai aprender cada uma dessas palavras, quando e como usar, beleza? São 4 palavras no total, para você dizer, segundo fulano, segundo Beltrano, na opinião do meu chefe, de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, beleza? Então vamos lá para a primeira palavra. A que você vai mais usar no dia a dia é laut. L-A-U-T. De todas, a que você vai mais usar no dia a dia é a palavra laut. Para você falar assim, ó, pô, segundo meu marido, eu exagero às vezes. Então, supondo que ele, na opinião dele, né, segundo ele, você faz isso. Então, você vai chegar para sua amiga e falar o seguinte, ó, laut meinen Mann übertreibe ich manchmal. Olha para essa frase aqui que interessante. O comecinho aqui, ó, é segundo meu marido. E a primeira informação importante aqui é a seguinte: você pode usar essa preposição com o dativo, exigindo o dativo. Então é uma palavrinha que, se você usar uma outra palavra ao lado que seja declinável, você vai declinar no dativo. Por isso que tem esse M aqui. Então, laut meinen Mann übertreibe ich manchmal. Então, de todas as 4 palavras que eu vou te passar aqui hoje, essa é a mais usada na linguagem falada. Tem uma outra também que é muito usada na linguagem falada, mas a que você vai mais usar é essa aqui. Guarda essa informação aí. Então, segundo meu marido, segundo um estudo, segundo minha terapeuta, minha psicóloga, essa é a que você vai escolher para falar isso, beleza? Segundo fulano, segundo Beltrano. Preste atenção. Próximo exemplo. Laut einer Studie. Então, segundo um estudo, isso aí é você falando, você conversando com uma amiga sua. Ô amiga, segundo um estudo, schlafen Menschen in Deutschland zu wenig. Então, segundo um estudo, as pessoas na Alemanha dormem pouco. Então, a preposição mais direta, a preposição laut, ela é mais direta e você pode usar em qualquer conversa. Beleza? Não é gíria, não é... Ah, é informal, é gíria, não posso usar no trabalho. Não, claro que pode. Igual você fala em português, segundo fulano, segundo Beltrano. A palavra segundo não é gíria. Então você pode usar em qualquer contexto a palavra laut. Você está livre para fazer isso. Olha um outro exemplo. Laut meiner Therapeutin muss ich öfter Nein sagen. Então, segundo sua terapeuta, você tem que falar com mais frequência. A palavra não, né? Você tem que dizer não com mais frequência. Então, de novo aqui, ó, laut. É você, às vezes, num contexto íntimo, conversando com uma amiga sua, falando isso aqui. Outro exemplo. Laut meinem Chef müssen wir Überstunden machen. Então, ó, você falando para sua colega de trabalho. Putz, segundo o meu chefe, de acordo com o meu chefe, a gente tem que fazer hora extra. A gente tem que fazer hora extra. Puta que pariu, não sei o que. Tá, você ali reclamando com sua colega de trabalho. Então, laut, já pegou? É a preposição que você vai usar com muita, muita frequência para falar segundo fulano, segundo Beltrano. Ravili, eu tenho uma pergunta. Eu sei que você tem uma pergunta. Sua pergunta é a seguinte. Você colocou depois da palavra laut, colocou substantivos. Segundo meu chefe, segundo meu marido, segundo minha terapeuta, segundo um estudo. Eu quero saber o seguinte, como é que eu falo assim, ó? Segundo ele, segundo ela. Como é que eu falo segundo ele, segundo ela? Ou de acordo com ele, de acordo com ela? Preste atenção. Eu não falei que a palavra laut pede o dativo? Maravilha, pede o dativo. Guarda essa informação. Tá correto disso. Se você quiser falar assim, ó, segundo ele, eu exagero muito. Então, segundo ele, tá correto dizer laut er? Segundo ele, laut er, segundo ele, ó, eu exagero muito. Tá correto dizer isso?
Se você já estudou os pronomes no dativo em alemão, você sabe muito bem que não. Não dá para falar laut er, segundo ele. Então tem que ser o quê? O pronome er no dativo. Como é que é o pronome er no dativo? Tá aqui, ó. Laut ihm, com M no final. Ihm. Laut ihm. Então, segundo ele. Como é que você vai falar então, segundo ela? Na opinião dela. Segundo ela, na opinião dela. Laut ihr. Não dá para falar laut sie. Não dá. Por que não? Porque a preposição laut é essa palavrinha aqui, que é poderosa, ela que pede o dativo. Então, laut ihr, segundo ela. Beleza? Então, a gente acabou de trabalhar a primeira preposição, né, para você falar segundo fulano, segundo Beltrano, segundo ele, segundo ela. Beleza? Então, a gente finalizou com essa preposição. Guarda que essa é a mais usada de todas, embora tenha uma outra também que é muito usada. Mas essa aqui chega a ganhar ali na disputa. Bora para a próxima? A próxima preposição, ela também pede o dativo. Ela é interessante que você vai colocar ela depois do substantivo. Você não vai colocar antes, não. Você vai colocar depois do substantivo. E essa preposição é muito interessante porque na linguagem falada, no dia a dia, a galera não usa ela. Na linguagem falada, a galera... Não é que nunca usa o que está proibido usar, não é isso. É que ela soa mais formal. Ela soa mais formal. Então não é que ninguém usa, não, tem gente que usa. Mas quem fala de um modo mais formal. Se você fala de um modo mais natural, dificilmente você vai usar essa preposição para falar de acordo com não sei o que, segundo não sei quem, segundo não sei o que. Essa preposição de agora ela é muito mais usada no noticiário. Então imagine só que você liga a televisão, começa a aparecer uma notícia ali, você... Ou você quer soar mais formal de alguma forma, né? Ou você está lendo um e-mail oficial, um relatório, algo mais formal, beleza? O resumo da ópera é esse. Você está lendo algo mais formal, você pode ler algo nesse sentido. Dem Arzt zufolge soll ich weniger Stress haben. Olha essa frase aqui, que interessante. Primeira coisa que você vai observar é que essa palavra aqui, ó, zufolge, é ela que significa segundo fulano, segundo Beltrano. Mas qual é a diferença em relação à primeira que eu ensinei, que é laut? Primeira diferença, ela fica não antes do substantivo, ela fica depois do substantivo. Ela fica depois do substantivo. Ela também pede o dativo. É por isso que esse artigo aqui está DEM. E se você, às vezes você lê uma frase dessa em alemão, você se bate todinha. Você não entende. Por que você não entende? Porque você vai, se você olhar se você olhar com o olhar, né, fica redundante, enfim. Se você analisar com o olhar de principiante, de iniciante, você vai achar o seguinte: aqui é o médico, né? É o sujeito. Depois aqui deve ser um verbo, né? Mas porque tem outro verbo do lado e tal. Aí você se bate, você fica sem entender. Na verdade, não. Na verdade, esse iniciozinho aqui, essas três primeiras palavras, nada mais significa do que segundo o médico. Segundo o médico, eu deveria, né, ter menos estresse. O sentido, né, da frase. Então, essas três primeiras palavras, segundo o médico. Por que está no dativo? Por que está no dativo? Porque essa palavra, zufolge, pede o dativo. E aí você quebra a cabeça mais uma vez. Mas que loucura é essa? Como é que a palavra está depois e está influenciando no que está antes? Exato. É um assunto mais avançado, inclusive. Isso aqui é assunto de C1, nível avançado de alemão. Só que se você pegar o que eu estou te falando, você encurta caminho. Só aceita, só aceita. Então beleza, então já entendi que uma preposição ela pode ficar depois e influenciar a declinação de algo que está antes. Pronto, só aceita, que dói menos. Exatamente. Então aqui, dativo, porque essa preposição está exigindo. E o sentido dela, de acordo com o médico. Segundo o médico, eu devo ter menos estresse, eu deveria, né? O sentido de fundo é esse. Beleza? Mas é uma preposição mais formal. Próximo exemplo.
Olha que interessante. Isso aqui, imagine só a polícia falando isso. Ó, seine Aussage zufolge war den ganzen Abend zu Hause. Olha que interessante. Então, de acordo com a declaração dele, segundo a declaração dele, segundo a afirmação dele, ele estava a noite toda em casa. Segundo a afirmação dele. Agora vamos ver se ele tem um álibi. Porque aconteceu lá, né, a tragédia, o lance, né? O lance que aconteceu lá. Enfim, eu ia falar, não sei se a palavra pode falar ou não, mas enfim, o crime. Porque na rede social às vezes tem essas restrições, né? Mas enfim, aconteceu uma parada lá. E aí, eu quero saber se ele tem um álibi ou não. Segundo a declaração dele, ele estava a noite toda em casa. Então, ó, seine, ó, o ER no final, dativo feminino. Seine Aussage zufolge. Então, segundo a declaração dele, ele estava a noite toda em casa. Mel perguntou, por que o verbo é haben e não hat na frase anterior? Bem simples. Alguém pode responder? Quem é que sabe dizer por que aqui no final é haben e não hat? Por que deveria ser hat com T? João Deodeiro, tá estressado? É? Tá estressadinho? Então, ó, olha só o final aqui. Haben. Por que haben? Por que deveria ser hat? Cadê a Mel? Por que deveria ser hat? Mel, na sua opinião. Rapaz, é uma sensação tão boa estar vacinado quando você trabalha nas redes sociais. Tipo, o cara deu dedo aí, por qual motivo? Eu acho engraçado. Antes eu me estressava, hoje em dia eu acho engraçado. Mas vamos lá. Por quê? Cadê a Mel? Mel sumiu, então vamos dar prosseguimento. Se a Mel voltar, a gente continua tirando a dúvida dela. Então, olha que interessante. Segundo a declaração dele. Percebeu? O pessoal começou a responder ali, porque tem um verbo soll. Excelente resposta. Perfeito. Elton falou, no final o verbo fica no infinitivo. Tá, mas por que fica no infinitivo? Tabata falou, porque é ele. Mas onde é que tem ele na frase? Então, respondendo, é porque tem o verbo soll, aqui, verbo modal, que pede infinitivo no final. Victor, não se estresse mesmo, você é incrível. Valeu, meu irmão, tamo junto. E o miserável ainda me manda solicitação para entrar ao vivo aqui. Ah, te lascar, rapaz. Mas não tô estressado, não. Próximo exemplo. Der Polizei zufolge war es ein Unfall. Então, olha só. Segundo a polícia, ou de acordo com a polícia, foi o quê? Um acidente. De acordo com a polícia, segundo a polícia, é a tradução. Ah, Ravilha, é a tradução. Escolha o que tu quiser. Segundo a polícia, de acordo com a polícia. Você que escolhe. Segundo a polícia, de acordo com a polícia, que é mais consoante a polícia, mas aí fica mais formal, né? Isso é mais no direito, né? Consoante, artigo 1º, de não sei o que das contas. Mas você já entendeu. Essa preposição é mais formal, beleza? Vamos lá então. Olha que interessante agora. Vou até tirar aqui, porque a gente vai entrar numa terceira. Essa terceira preposição, são 4 no total, tá? Então estamos na terceira. Terceira palavrinha que você vai usar para dizer de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, ela é mais dinâmica. Como assim ela é mais dinâmica? Ela pode ser usada em vários contextos, num contexto ali informal, numa linguagem falada natural, pode ser usada num contexto mais formal também, ela é neutra. Resumo da ópera, ela é neutra, beleza? Enquanto zufolge é uma preposição mais formal e usada mais em contextos mais específicos, você tem então a preposição de agora, que é nach, que é uma preposição mais dinâmica, porque ela serve tanto para falar na minha opinião, na opinião de fulano Beltrano, mas ela também tem um sentido de acordo com segundo fulano, segundo Beltrano, beleza? Só que laut vai ser usado com muito mais frequência para você falar assim, segundo ele, segundo ela.
né, segundo meu terapeuta, segundo não sei o quê, vai ser usado com muito mais frequência nesse sentido. Agora, quando você quiser dar aquele tom de, olha só, na opinião do meu chefe, na opinião da minha terapeuta, na minha opinião, aí você vai usar a preposição nar. Pegou o bizu? Então vamos lá. Para você não ficar pensando em 1000 regras, vou simplificar de novo. Raviri, vamos lá. Até agora você falou de laut, você falou de zufolge e você vai entrar agora em nar. Beleza. Das 3, como é que eu vou diferenciar? Vamos lá. Zufolge é a mais formal. Fica tranquila. Não se preocupe em usar zufolge. É mais importante você entender. Pronto, já resolvemos isso aí. Sobrou então laut e nar. Show de bola. Laut e nar são as duas mais usadas, entre as 4 que você vai aprender aqui. Laut e nar são as duas mais usadas para falar de acordo com segundo fulano, segundo Beltrano, parará, pererê, pororô. Beleza? Só que entre laut e nar, laut é ainda mais usada para você falar, ó, segundo ele, segundo ela, segundo fulano, segundo Beltrano. Então dê preferência para laut, exceto quando você quiser. Você sentir, o seu sentimento é de, não, eu quero falar o seguinte, na opinião do meu chefe, na minha opinião, meiner Meinung nach, tem até expressão fixa para isso, na opinião do meu terapeuta, aí prefira usar a palavra nach, beleza? Mas se você estiver pensando, já que você frequentemente pensa em português, estiver pensando em português, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo ele, segundo ela, laut. Simplifica com laut. Na opinião de fulano, Beltrano, ciclano, na minha opinião, nar. Beleza? É uma maneira de você simplificar. Isso aqui não é uma regra absoluta, mas é uma forma de passar para você um bizu para você simplificar o aprendizado. Vamos lá. Na minha opinião, meiner Meinung nach. E de novo, a preposição nach, ela pode ser colocada depois do substantivo ou pode ser colocada antes do substantivo. Pode ser colocada depois ou pode ser colocada antes do substantivo. Então, só que é muito comum, isso aqui já formou uma expressão disso aqui. Então as pessoas começaram a usar tanto assim, que soa mais natural falar meiner Meinung nach. Dá para falar também nach meiner Meinung? Dá para falar. O que é mais comum? Colocar depois. E essa declinação dativa aqui, ela advém da palavra nach. É a palavra nach que está exigindo que o que está antes esteja no dativo. Se você entrou agora na live, pode ser que você esteja coçando a cabeça. Quem está desde o começo entende que isso é possível. Beleza? Então, meiner Meinung nach, na minha opinião, ist nicht der Richtige für dich. Então, na minha opinião, ele não é o cara certo para você. Na minha opinião, ele não é o cara certo para você. Meiner Meinung nach. Poxa, mas só posso usar nach nessa expressão? Claro que não. Olha que interessante. Nach dem Wetterbericht soll es morgen regnen. Então, de acordo com a previsão do tempo, deve chover amanhã. Outro exemplo. Nach der Statistik sind 80% der Deutschen übergewichtig. O que é isso aqui? Então, segundo, de acordo com a estatística, 80% dos alemães estão acima do peso. Então percebe que a palavra nach, ela é dinâmica. Ela pode ser usada assim para falar segundo aqui na verdade está no singular, né? Segundo a estatística e tal. Só que em português soa natural falar segundo as estatísticas e tal. Então você percebe que ela vai do íntimo, de você falar, né, meiner Meinung nach, até o institucional. É uma preposição bem dinâmica, né? A palavra nach. Agora a gente vai para uma última, que de todas é a mais específica. Então, de todas, é a mais específica, essa última aqui. Por quê? Porque ela é muito usada no contexto jurídico. Não só, mas ela é muito, muito usada nesse contexto jurídico ou administrativo. Então, se você estiver falando de contrato, estiver falando de artigo de lei, se você for jurista,
você vai precisar falar essa preposição. Vai precisar usar. Não tem para onde correr. Então, eu comecei a usar muito essa preposição quando eu estava fazendo mestrado. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, e eu comecei um mestrado em Direito Criminal na Universidade de Bonn, que é uma cidade que tem aqui perto. E aí, quando eu comecei a ler os manuais jurídicos, né, a doutrina, a gente chama de doutrina, a doutrina jurídica alemã, etc., eu me deparei muito com essa preposição gemäß. Então, a gente vai agora estudar, entender essa preposição. E aí, em português, o que a gente usa, uma possibilidade que a gente tem de falar assim, segundo o artigo 1º da Constituição, da Carta Magna e tal, em português a gente usa muita palavra também consoante. Consoante, artigo 1º da lei, não sei o que lá das quantas. Então, consoante. Nada mais é do que de acordo com, segundo o artigo 1º. Percebe? Então, já que em português também a gente tem uma palavra mais formal para isso, consoante artigo 1º, consoante artigo 2º e etc., em alemão também tem, que é a palavra gemäß. Então, você quer falar, por exemplo, assim, poxa, conforme o contrato de aluguel, você não pode sublocar. Então, gemäß den Mietvertrag darfst du keine Untervermietung machen. Então, de acordo com o contrato de aluguel, você não pode sublocar. Não pode alugar para uma outra pessoa. A casa você já alugou a casa, agora você não pode alugar para uma outra pessoa enquanto você sai de férias para o Brasil. É uma regra que está no contrato. Então, gemäß den Mietvertrag. O que é isso? Então, consoante o contrato de aluguel, de acordo com o contrato de aluguel. Então, ao todo aqui, você aprendeu 4 preposições. Das 4, essa aqui, ela é a mais formal e mais específica. Próximo exemplo. Olha que interessante. Gemäß Artikel 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar. Então, de acordo com o artigo 1 da Constituição, a dignidade humana é inviolável. Então, gemäß Artikel 1. Então, de acordo com, consoante artigo 1. Próximo exemplo. Gemäß ihrer Aussage, ou seja, conforme a declaração dela, war sie zur Tatzeit nicht vor Ort. Então, ela não estava no local do crime na hora que ele aconteceu. Então, é uma preposição formal, é uma preposição que aparece muito em contexto jurídico e você só vai usar se você trabalha nessa área ou ainda que você não trabalhe, você quer soar mais formal. Você escolheu soar mais formal porque você quis, porque o contexto pediu, porque você entende do que você está falando, beleza? Agora, se você mora fora e você já se viu travando ao dizer, pô, segundo meu chefe, de acordo com a polícia, eu vou ter que fazer isso e aquilo, de acordo com o funcionário, poxa, não sei o que, segundo o meu marido, a que você vai mais usar é a primeira preposição que a gente trabalhou hoje, né? Então, 4 foram no total. A primeira que a gente estudou hoje, no começo da live, é a que você vai mais usar para falar segundo ele, segundo ela e etc, né? Parece... quando você se depara com essas palavras no dicionário, e você digita no dicionário assim, de acordo com, e aí o dicionário te mostra uma lista de opções. Qual é a dúvida que dá na gente? Meu Deus do céu, tem uma lista de opções aqui, qual opção eu vou usar, pelo amor de Deus? Que loucura é essa aqui? E aí? E aí, essa live aqui é para te ajudar a entender contexto, entender o tom de cada palavra, quando usar, qual que você vai mais ouvir, mais falar, e qual é que você vai ouvir menos e falar menos, porque ela é muito específica, beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Tamo junto, boa semana para todo mundo. A gente tem live toda segunda e toda quarta, meio-dia. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, não deu para entrar meio-dia em ponto, mas no geral eu entro mesmo ali cravado, meio-dia em ponto. Quarta-feira a gente se encontra de novo meio-dia, horário da Alemanha, beleza? Beijão para todo mundo e tenham uma excelente semana.